Então, quando a gente fala aí de videogame ou jogos eletrônicos, existe ali aquela controvérsia com relação aos jogos violentos e os comportamentos agressivos, em especial dos personagens que a gente vê ali, né? A gente mesmo conversando disso já falou em matar e não sei o quê, né? Aquelas coisas todas. Mas apesar disso, alguns estudos mostram que os games podem, na verdade, ajudar a controlar emoções como a raiva. Mas eu queria entender um pouquinho como é que isso acontece. Então é o seguinte, pessoal, primeira coisa que eu sempre tenho que trazer, e tento trazer, por exemplo, para mães que falam do filho, meu filho ele sai do treino, ele sai do joguinho, e ele tá estúpido, tá falando palavrão, ele tá agressivo. Isso é uma percepção muito importante da gente levar em consideração. Por quê? Lembrem que lá no começo eu falei que jogo, seja esporte, seja videogame, é o mais próximo que o nosso corpo e a nossa humanidade quer de colocar o simpático para fora, luta, guerra. Sim, quando a gente está jogando, é saudável você se posicionar de uma forma a competir, a disputar. E no momento que você acabou de passar por aquilo, você ainda está emocionado, você ainda está agitado. Então é muito comum você ter reações tendem ao simpático, tendem a essa, entre aspas, agressividade. Isso não quer dizer que a pessoa se torna mais agressiva, muito pelo contrário. A gente falou no nosso podcast sobre sono, que eu preciso que meu corpo passe pelo estresse simpático e pelo relaxamento parasimpático todos os dias da vida. E se eu consigo canalizar isso no esporte, se eu consigo canalizar isso no momento de lazer, que seja o joguinho, ter esse estresse aflorado, provavelmente no resto do meu dia a tendência é que eu fique um pouco mais calmo, um pouco mais relaxado. Isso não funciona para todos, demanda um trabalho emocional também, existe o autocontrole, mas é muito importante que a gente tente, mesmo porque os jogos, como o Rica falou, não consigo, é um jogo que eu tava apanhando pra caramba, não tava me dando bem, ele não jogou o videogame na parede, não quebrou o controle na TV, acontece, tudo bem. A gente tem que demandar um autocontrole. Toda criança, ou até adulto, tem esse autocontrole? Nem sempre. Mas não é o jogar que vai fazer ela ser agressiva, mas sim o não ter para onde dissipar aquela energia que é o problema, tá? Boa. Charles, eu acho que sabe o que vale, cara? Eu acho que vale até trazer o negócio que você traz bem, cara, da interocepção. Porque você tá lá focado, você tá naquele outro mundo, você tá recebendo o estímulo de dopamina, você tá ganhando, você tá perdendo, você tá tendo um monte de estímulos, né? E às vezes você perde um pouquinho como tá seu corpo, o seu real e o seu em volta, né? Eu acho assim, exatamente. Você perde a noção da percepção interna da sua realidade interna, né? Do que está acontecendo com você. Isso é uma coisa que o jogo ele tem uma característica muito forte de fazer isso, por isso que muitas vezes um dos elementos mais gritantes nessa situação é que você perde a noção de tempo. Todo mundo sabe que joga videogame, sabe, se é 1 hora de vida real, no jogo é 20 minutos. Você joga 20 minutos, passa 1 hora e fala, meu Deus, já? Você nem percebe, né? Eu vou parar às 11. Você vai ver, tá 1h30 da manhã, você tá aqui, não, eu tenho que parar. Então, o fato de você perder essa capacidade de perceber o estado interno não é uma coisa boa. Porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente se aproxima, né, de possíveis condições de falta de saúde mental, que são ansiedade, depressão, estresse crônico, muitas vezes. Porque todas essas condições elas têm uma característica que a gente sempre fala nos treinamentos, né, que é a perda dessa percepção. Então a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes colocar até um gatilho de parada para que a gente possa quebrar esse ciclo da dopamina, que, gente, é difícil quebrar. Você tá naquela coisa, não, mais uma, só mais um pouquinho, talvez chegue e sorteie aquele tesouro, ou aquela coisa aquele loot, né? Vai vir aquilo que eu estou esperando, o item raro e tal, e você fica nessa noia. E o jogo é feito para isso, porque os caras põem engenharia toda para manter você preso ali, jogar o mais tempo possível, e ainda mais quando você tem gente envolvida, né? Você tem outras pessoas, não só jogos single player, mas jogos multiplayer, tem gente envolvida. Você está ali, está com outras pessoas. Embora você não está vendo elas, não sei o que, você está participando de um grupo, você não pode deixar as pessoas na mão, né? E aí é quando, aquilo que eu falei, começa, pelo menos no meu caso, começou a parecer trabalho já. Eu falei, bom, aí que começa a ficar um pouco tenso, né? Em vez de eu matar um cara ali, sei lá, um bicho qualquer que está no mapa, eu tenho que fazer uma planilha. Bom, prefiro fazer outra coisa que a recompensa para o outro lado aqui real é melhor. Mas a gente tem que se manter bastante, vamos dizer, preocupado, mas tem sempre que lembrar disso.
E para crianças, mais difícil ainda, né? Porque o que regula esse estímulo, vamos dizer, seria mais outras partes, essa parte mais emocional, mas o que regula a parte emocional é a parte que raciocina. É eu chegar e falar, nossa, são meia-noite, eu preciso parar de jogar, porque amanhã eu tenho que acordar às 6 da manhã, eu preciso fazer tal coisa. Ou eu preciso parar de jogar agora, porque eu tenho que estudar para alguma coisa, que eu vou precisar da minha energia aqui para outra coisa. Então você tem que ter essa muita noção, e isso demanda muita energia mental de controle, né? O controle racional. E é que nem todo mundo tem. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de prática.